Bom dia, tudo bem com você? Que Deus abençoe ricamente os dias de cada um de nós, né? Hoje eu estava pensando o que trazer nessa manhã, mensagem trazer para hoje, né? Estava aqui refletindo na parábola do jovem rico, que está em São Mateus, São Marcos, na verdade, capítulo 10, versículo 17 em diante, que diz: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. Ajoelhou-se e perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: Por que me chama bom? Ninguém é bom, senão um só, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudará ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, fitando os olhos, o amou e disse: Só uma coisa lhe falta. Vende tudo o que tens e dá-lhe aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas posses. É o interessante que aquele jovem tinha falado para Jesus que tudo aquilo que Jesus falou para não matar, não roubar, não adulterarás, não fraudar ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele tinha falado para Jesus que tudo aquilo ali ele já fazia, né? Então, no pensamento daquele jovem, no coração dele, ele já estava praticamente, então, guardando a lei de Deus. Só que a Bíblia fala que ele era dono de muitas posses, então ele era uma pessoa rica. Ele tinha condições financeiras, ou seja, bastante dinheiro. Então, o que aconteceu? Jesus tocou no ponto fraco daquele jovem, que era a sua riqueza. Ou seja, ele já falava para Jesus que ele já fazia tudo aquilo. Então, ele queria, na verdade, saber realmente que o que Jesus naquele momento iria dizer para ele. Talvez ele pensou assim, que Jesus ia falar para ele assim: parabéns, porque você faz tudo isso, porque você guarda a lei, honra o teu pai, honra a tua mãe, não rouba, não mata. Parabéns, você então você está no caminho certo. Só que não foi aquela resposta que o jovem rico queria ouvir, na verdade, né? Porque ele possuía muitas riquezas. Tanto que a palavra de Deus fala que ele se virou com aquela palavra, saiu triste. A palavra de Deus não fala depois o que aconteceu com aquele jovem, se ele voltou e se ele chegou para Jesus falar: Senhor, isso daí realmente é uma das coisas que eu tenho que eu não faço. E aí a Bíblia não tem o relato depois do que aconteceu com esse jovem. O que eu quero dizer com esta meditação de hoje? Muitas vezes a gente não temos dinheiro o suficiente para dizer que nós somos ricos. Talvez não temos também, não somos donos de muita posse. Muitas vezes a gente vivemos com aquilo que muitas vezes pessoas vivem, que é salário mínimo, ou seja, 2 salários. Temos nosso carro, às vezes temos nossa casa, ou às vezes não temos nosso carro, mas temos nossa casa. Muitas vezes nem a casa a gente pagamos aluguel, né? Ou seja, não somos totalmente dono da nossa propriedade, porque muitas pessoas vivem de aluguel. O que Jesus queria dizer para aquele jovem naquele momento? Jesus não estava falando que é pecado ser rico. Jesus não estava falando que era para aquele pobre vender tudo que ele tinha, dar aos pobres e ficar pobre e ficar na miséria. Não. O que Jesus queria dizer para aquele jovem? Que o coração dele, Jesus queria mostrar para aquele jovem que o coração dele estava exatamente no que ele tinha, na sua riqueza. Então, por mais que ele fizesse as outras coisas, ainda faltava uma coisa para aquele jovem. Ele precisava pegar o coração dele e tirar um tesouro que ele tinha aqui na terra, que era suas posses e suas riquezas. Então, Jesus, ele foi exatamente na ferida daquele jovem, foi aquilo exatamente que aquele jovem precisava fazer e ele não fazia. Tanto
que a palavra de Deus fala que quando ele ouviu isso, ele virou, retirou-se e foi embora triste. O que eu trago hoje com essa mensagem para nós? Será que a gente tem alguma coisa nesse mundo aqui? Não vou dizer riqueza, mas também pode ser. O que tem nesse mundo que nos prende? O que tem nesse mundo que a gente tem na nossa vida como prioridade, que é muito mais do que Jesus na nossa vida? Qual é a coisa nesse mundo que prende a gente? O que tem aqui, material? Eu falo materialmente, que prende a gente. Às vezes não basta a gente ser rico, às vezes a gente nem precisa ser rico para ter algo para prender a gente nesse mundo. Às vezes a gente está preso com coisas bem pequenininhas, coisas assim que é o nosso vício, aquilo que a gente faz, que coloca em primeiro lugar na nossa vida do que estudar a palavra de Deus, por exemplo, do que a gente passar algumas horas em comunhão com Deus, fazendo um culto, indo para a igreja, orando, estudando a lição da escola sabatina. E muitas vezes a gente deixa de fazer aquilo, porque a gente prefere talvez estar deitado assistindo um filme, estar no celular, mexendo no celular, jogando, fazendo alguma coisa. Resumindo, o que te prende aqui nessa terra e faz com que você fique cada dia mais distante de Jesus? Qual é o tesouro que está dentro do teu coração? Eu tenho uma música que eu canto que eu amo demais, que fala Tesouro, o nome da música. Cristo é o tesouro. Essa música eu acho ela muito linda e toda vez que eu canto ela me emociono, porque Deus, Jesus, ele tem que ser o nosso tesouro. Ele tem que ser o primeiro na nossa vida. Tudo que a gente coloca em primeiro lugar na nossa vida, antes de Jesus, o nosso coração está naquela coisa que a gente coloca. Enquanto a gente pegar e colocar coisas na nossa vida que nos prende a tal ponto de a gente não poder estar fazendo as outras coisas para a gente herdar a vida eterna, aquilo ali está sendo o nosso tesouro aqui na terra. E aquilo ali vai nos arruinar. Porque, assim como Jesus falou para o jovem rico, vai e vende, dá tudo aos pobres, e ele virou as costas e saiu triste, Jesus está falando a mesma coisa para mim hoje. Eliane, vai, faz isso, e aí você terá um tesouro no céu. Talvez Deus não está pedindo para mim vender as posses porque eu não tenho posse. Talvez Deus não está pedindo para mim pegar uma quantidade de dinheiro enorme e ajudar as pessoas que precisam porque eu não tenho, até porque eu não tenho essa quantidade de dinheiro. Mas talvez Deus está simplesmente pedindo para mim, Eliane, eu quero 1 hora do seu tempo, 2 horas do seu tempo, meia hora do seu tempo, ou que seja o tempo que você tem disponível, eu quero, eu quero que esse tempo seja para mim, em primeiro lugar na sua vida. Então, que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos colocar sempre Jesus no centro da nossa vida, que Ele possa sempre ser o primeiro na nossa vida e que as outras coisas ela venham depois, mas que Jesus ele possa ser o centro da sua e da minha vida e que nós possamos dizer para Deus assim, Senhor, o Senhor é o primeiro na minha vida e as outras coisas não terão importância para mim enquanto o Senhor não vir primeiro. E que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos abençoe, nos ajude. E quando Jesus chegar para a gente pedir alguma coisa para nós, que nós não venhamos fazer igual o jovem rico que virou as costas e saiu triste, mas que nós possamos dizer para Deus, Senhor, eu vou fazer isso que o Senhor está pedindo para mim, seja o que for, que Deus estiver pedindo para você e para mim, que nós possamos fazer de coração, porque Jesus merece tudo de bom e Ele merece o melhor de nós. Ele merece sempre ser o primeiro na nossa vida. Que Deus nos abençoe nessa manhã.